Fala aí, meus queridos amigos da Microsoldagem, estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu estou aqui com um iPhone 7 que a gente vai falar sobre falha crônica, não de iPhone, a gente vai falar sobre geral, sobre tanto iPhone quanto Android. E eu quero falar para vocês aqui, eu quero mostrar para vocês um caso que me chamou muita atenção e eu fiz assim, vou gravar um vídeo para a galera porque isso acontece muito aqui no meu laboratório. Eu tenho visto que está chegando muito aparelho onde, se tiver um histórico de falha crônica, o pessoal nem analisa, já vai diretamente tentar resolver o problema sem analisar. E isso, pessoal, um erro muito grave. Eu já cometi esses erros já, certo? Já cometi diversas vezes esses erros, mas hoje eu não cometo mais. Então esses vídeos aqui que eu faço para vocês é para orientar e você acabar não cometendo esses erros também que eu cometi e que várias outras pessoas cometem diariamente, né? Então, presta atenção aqui. Esse aparelho aqui que eu estou na mão é um iPhone 7 que ele não estava carregando, certo? Não estava. E o cliente ele levou para um lojista, onde o lojista pegou o aparelho, simplesmente botou para carregar, fez uma limpeza aqui, viu que não estava carregando, foi lá e foi trocar o Trista. Nos iPhones, iPhone 6, 7, iPhone 5, iPhone, na maioria dos iPhones, aí, quando dá problema de carregamento, na maioria das vezes o problema está pelo CI, que gerencia os cabos USB, e também o CI de carga, né? No caso aqui do iPhone 7, é o Tigris e o Trista. O Trista, CI que gerencia a parte USB, e o Tigris é o CI de carga do iPhone. É igual, por exemplo, aos Android, né? Só que no Android a gente não tem o cabo que gerencia a parte USB e o componente, por exemplo, que gerencia o setor de carregamento, né? É um só componente que faz essas duas atividades. No caso, o IFPMI, que ele tanto gerencia o cabo USB, como também ele é o componente que faz o chaveamento das tensões. No caso aqui desse iPhone, a gente, toda vez que pega um iPhone 7, esses iPhones assim, o aparelho não está carregando, vai lá diretamente e vai trocar esse componente, né? No caso aqui, o Trista, que é o que mais dá problema, é o que gerencia o cabo USB. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Quero dizer o seguinte: por exemplo, muitos poucos X3 Pro está chegando nas bancadas dos técnicos e os técnicos não estão avaliando, simplesmente estão já indo direto da CPU. O aparelho chegou apagado, não analisa nada. Foi falha de CPU. Caiu? Não. Caiu na água? Não. Então é falha de CPU. Vamos lá, vamos fazer essa CPU aqui. Muitas vezes fazem a CPU, refazem e o aparelho não volta a funcionar. Por quê, pessoal? Porque o problema não é na CPU. Eu já peguei diversos POCO X3 Pro aqui no meu laboratório que chegaram sem ter mexido, né, sem nenhum outro técnico ter mexido, e eu encontrei curtos e fugas logo quando conectei na fonte. Então tem pessoas que nem conectam na fonte para saber como é que está o consumo inicial, para saber o pulso de boot desse aparelho, para saber se tem uma fuga na VBAT ou na VPH-PWR, já vai diretamente na CPU, e isso é um erro muito grande. Então, vários outros também, aparelhos da Samsung, próprios aparelhos da Apple e vários outros aparelhos têm dado muito problema crônico. Porém, você pode, em 5 minutos, ou até mesmo menos do que isso, você pode fazer uma análise para constatar se realmente a falha é uma falha crônica ou se é uma outra falha que apresenta o mesmo tipo de sintoma. Sintomas podem ser parecidos, né? Por exemplo, você chega no médico aí, está com uma dor aqui na região do abdômen, pode ser diversas coisas. Aquela dor que você está sentindo é um sintoma. Onde é que está sentindo a dor? É na barriga. Você não está sentindo uma dor na cabeça, você não está sentindo uma dor na perna, é a dor na barriga. Então o sintoma é de uma dor de barriga, porém ali tem muitos órgãos. E é isso que muita gente às vezes está cometendo esses erros porque não está analisando. Mas eu vou mostrar aqui no microscópio para vocês, galera, qual era o problema dessa placa e o que o técnico anterior fez e o que eu verifiquei aqui. Para você ver que da mesma forma que se comete um erro, por exemplo, nesse iPhone 7, se comete erros em vários outros tipos de aparelho. Talvez você até se identifique com esse vídeo. Talvez você já pegou alguma placa que estava aparentemente com defeito crônico e depois você descobriu que não era aquela falha crônica. Então saca só, vamos lá, vou mostrar para você aqui. Esse aparelho não estava carregando. Deixa eu botar aqui no microscópio. E o nosso amigo querido lojista, ele fez o reparo no Trista. Tá vendo aqui, reparo no Trista, certo? Foi trocado aqui, substituído o Trista,
mas o aparelho não voltou a carregar. Então ele falou, James, ó, tem um iPhone 7 aqui que não está carregando, eu já troquei o Trista, mas o aparelho continua sem carregar. Certo. Então eu pedi que ele enviasse o aparelho. Quando o aparelho chegou, eu fui avaliar se tinha trocado o Tigres também. E a gente percebe aqui, ó, você técnico com mais experiência consegue identificar se o componente ele já foi retrabalhado ou não. Porque um componente que já foi retrabalhado, galera, mesmo que ele não tenha marca de fluxo, porque aqui foi feita uma limpeza muito certinha, muito bem feita, né? Ó, perceba que a limpeza que ele fez aqui é perfeita, é um técnico iniciante, ele trocou e não resolveu o problema, porém está de parabéns aqui com o reparo, porque você não vê fluxo, você não vê nada, né? Deu uma pegadinha aqui, mas acontece aí de técnico iniciante mesmo, né? Fez o reparo, não resolveu. Então o que eu fiz? Eu fui analisar primeiramente o básico, certo? Não adianta eu vir aqui sair tirando o Trista, sair tirando tudo, porque ele pode ter soldado aqui normalmente, né? Dá para perceber aqui, ó, que foi feito certinho. Mas a gente percebe quando o componente foi mexido, porque ó, a gente encontra alguma pista. Aqui a gente percebe, ó, a casquinha aqui, ó, que não tem, certo? Já o Tigres aqui, ó, a gente vê que ele está perfeito e não tem nada de fluxo e nem tem componentes ao redor dele, um aspecto como se já pegou fluxo, né? Então a gente percebe aqui que o Tigres não foi mexido. Então o que eu fiz, pessoal? Ó, isso aqui, ó, simplesmente isso aqui, ó. Utilizei isso aqui. E muita gente, às vezes, não usa isso aqui. Descarta essa possibilidade de tentar analisar antes, porque é um aparelho que já tem histórico de falha crônica. Então, é isso aqui, tá, há pouco X3 Pro chegou sem funcionar. Então, CPU. Chegou aqui um pouco F2, é CPU. Chegou um Note 12 sem touch. Eu vi um vídeo na internet que diz que é CPU. Então, pessoal, tem que começar a analisar e não precisa ser aquela análise aprofundada. É uma análise básica. Então, o que eu fiz, pessoal? Coloquei a placa aqui, né? A placa estava aqui no ponto e eu fiz uma análise aqui, ó, conectada, né, nos pinos aqui para ver se eu encontrava alguma coisa estranha. E encontrei uma malha aberta, certo? A malha de 5 volts que estava aberta, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? 5 volts não tinha, né? Estava aberta a linha. Então, pô, essa linha vai estar aberta lá na placa ou essa linha vai estar aberta no cabo. Mas será que ele não trocou o cabo? Pô, se o cara tem uma falha de carregamento, a primeira coisa que o cara tem que fazer é testar um outro cabo. Não é chegar assim e trocar tristar, né? E por incrível que pareça, foi o que ele fez, ó. Vou mostrar aqui para vocês, agora está carregando, mas a primeira vez que eu peguei essa placa aqui, que eu identifiquei que tinha alguma coisa aberta, o que eu fiz? Eu vim para cá, deixa eu botar aqui o multímetro para você ver, eu vou aproximar aqui o multímetro, e vou dar um zoom aqui para você acompanhar exatamente comigo aqui. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Então, tá aqui o multímetro, como vocês podem ver. E o que eu fiz, ó? Tá aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz o seguinte. Eu comecei a analisar, né, esse dock para ver se eu encontrava alguma coisa de estranho. Mas antes eu vim aqui e coloquei o cabo, conectei o cabo, certo? Deixei o cabo aqui conectado. E fui analisar a tensão aqui, ó. Tensão USB. Eu cheguei aqui e fui analisar e não tinha tensão nenhuma aqui, certo? Então analisei nesse ponto aqui, ó, perceba que agora tem 5.2 volts, ó. Eu não estou com a placa aqui não, a placa está fora. Tá vendo que a placa não está na base? Eu estou analisando só o conector, só o dock. Então, eu vim aqui, cheguei aqui e não tinha nenhuma alimentação. Eu falei, pô, o problema não está no Trista, não está na placa, não abriu o componente na placa, o problema está no dock. Então logo, provavelmente ele não trocou o dock. Então, pessoal, o que acontece? Ele foi diretamente na placa. Por quê? Porque ele provavelmente deve ter visto um vídeo, ou então todo mundo diz, o iPhone 7 parou de carregar, é tal coisa. O iPhone 7 parou de funcionar a rede, tem que fazer um rebale na baseband. Ou seja, ninguém analisa mais nada. É tudo falha crônica agora. Então, ó, o que eu fui? Eu fui analisando, verifiquei aqui, ó, né, nessa dobra aqui, que às vezes a gente vai botar uma placa, vai tirar, acaba
cortando aqui e tudo mais, analisei tudo aqui, fui andando. Quando eu cheguei aqui, ó, galera, quando eu cheguei aqui, deixa eu te conectar. Quando eu cheguei aqui, ó, eu me deparei nessa entrada do cabo, eu me deparei aqui com um filtro que estava estourado aqui, certo? O filtro estava totalmente estourado. Então, já de cara aqui, numa análise visual básica, eu consegui identificar que a falha era no dock, certo? Primeiramente, eu já tinha descobrido aqui que o dock não funcionava, fazendo a medição, né? Como eu mostrei para vocês, ó, só medindo aqui a gente consegue, né? Deixa eu botar aqui o cabo. Pronto, estava dessa forma aqui, ó. Eu ia medir aqui, ó, tá desconectado o cabo lá, tá vendo? Tava mostrando isso aí no multímetro. Não mostrava tensão nenhuma. Certo, ó, aqui nesse ponto aqui, ó, não mostrava nada. Ficava assim, ó, no 0, no 1, não apresentava nada. Aí o que eu fiz? Ó, vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Simplesmente eu coloquei o cabo, cortei aqui, fui cortando e comecei a analisar, certo? E o que eu fiz aqui, ó, deixa eu botar mais para cá, ó. Fui raspando aqui, certo? Encontrei aqui, ó, na parte de baixo do cabo do dock, o filtro estourado, então raspei, tirei ele fora e bem aqui, ó, na blindagem, coloquei a ponteira preta e fiz essa medição. Aí eu encontrei o ponto onde estava rompido, tá vendo? Consegui encontrar o ponto, olha lá, 5.2 volts, tá vendo? Aí, o que eu fiz? Fiz apenas um jump. Jumpei aqui, claro, isso aqui vai ficar a critério do cliente, do cara, né? Se ele vai querer trocar outro dock, colocar outro dock ou vai usar dessa forma. Eu coloquei um fio aqui que ele tem uma espessura maior, pessoal. Ele tem uma espessura maior, certo? Ele parece ser pequeno aí no microscópio, né? Mas ele tem uma circunferência mais grossa do que aqueles outros que a gente usa para fazer aqueles jump em CPU e tudo mais. Então, ó, perceba aqui, pessoal, que a análise foi uma análise simples, né? Constatei com o dock test, que tinha uma malha aberta. Através dessa análise, fui aqui e fiz uma medição. Não encontrei alimentação aqui no próprio dock, aqui na entrada, aqui, né? no FPC do dock. E vi que em algum local aqui ele estava rompido. Onde é que a gente vai desconfiar? Vai desconfiar daqui. Se tem alguma pancada aqui, se bateu alguma coisa, se quebrou aqui nessa parte, né? Que é a parte aqui do conector. Fui daqui, encontrei essa falha e resolvi o problema. Então, o que eu quero dizer para vocês aí, né? Deixa eu diminuir o zoom. O que eu quero dizer para vocês aí, galera? Ó, eu quero dizer para vocês que é normal que quando a gente está trabalhando, que a gente está começando a trabalhar com esse tipo de coisa, a gente passe batido em muitas coisas. Passe muito batido mesmo nas análises, é normal. Eu, por exemplo, quando eu estava começando, eu tinha coisa assim que estava na minha cara, mas por não ter experiência, por ainda estar aprendendo, a gente passa batido em muitas coisas. A gente vai pegando a experiência, a gente quer passar essas experiências também para que você não cometa os erros que a gente cometeu no passado. Quantos erros, né? As pessoas mais antigas aí cometeram, né? Então a gente não é o sabichão, a gente não somos deuses da microsoldagem, como alguns aí se intitulam, né? Como os deuses das placas e dos reparos de placa. Não, simplesmente somos meros mortais que também temos nossas falhas, nossos erros. A gente também acaba, uma vez ou outra, vacilando no reparo, mesmo tendo experiência, isso acontece. Mas o que eu quero passar para vocês nesse vídeo é que a gente tem que ter cuidado, porque toda falha crônica, nem tudo é falha crônica, que digo. Todo aparelho que tem falha crônica não vai ser todas as falhas por falha crônica. Eu já peguei muitos poucos X3 Pro aqui, como eu falei já para vocês, que o problema era uma fuga, um curto-circuito, e outros técnicos já tinham pego o aparelho, nem colocou o aparelho na fonte, já foi lá, foi fazer CPU. Só perdeu tempo. E tempo na bancada de quem trabalha com reparo de placa é dinheiro, porque a gente muitas vezes passa horas em um aparelho, né? Então, quanto mais a gente poder fazer reparos mais rápidos e poder produzir mais durante um dia, ao longo do mês a gente vai conseguir ser melhor remunerado, a gente vai conseguir fazer um salário maior. Então essa é a dica de hoje aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Se você já gostou desse vídeo, já deixa o like aí. Se caso eu deixei de passar alguma informação nesse vídeo que você queria ouvir, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder
certo? E como eu falei para você, a gente tem que ter muito cuidado, porque um vacilo, cara, a gente acaba demorando muito para fazer o reparo ou às vezes nem conseguindo fazer o reparo. Então é isso, um abraço, Deus abençoe vocês, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, é nóis, valeu, fui!